Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos de volta para mais um vídeo da da nossa série de vídeos do nosso projeto 001, que é a customização desse carro que eu mostrei para você no projeto anterior, no vídeo anterior desse projeto. Hoje a gente vai trabalhar com ele, removendo a tinta, e nos próximos vídeos vai trabalhar da pintura. Como eu mostrei a vocês da última vez, eu coloco o carro nesse aramezinho e coloco ele dentro do removedor até ele perder a tinta toda, tirar a maior parte. Então ele vai ficar aí uns 5 a 10 minutos. E nesse meio tempo eu vou sair organizando as outras coisas e daqui a pouco a gente volta. Voltamos. Eu aproveitei que o removedor estava removendo a tinta do nosso carro e troquei ele para pia. Agora troquei toda a estrutura para pia para fazer a remoção do removedor e lavar. Fazer aquela velha coisa que a gente fez da última vez. Então, deixa eu colocar isso aqui para cima. Como vocês podem ver, a tinta já está meio que caindo. Então, só vou arrastar um resto de um removedor para baixo. Aqui também. Opa. O removedor espingou um pouco. Eu tô de óculos, mas sinceramente eu não quero perder outro óculos. Deixa eu colocar isso daqui. Problema que às vezes nessa espingada aqui o removedor dá algumas gotículas, bate no braço e queima. E queima muito. Por isso que às vezes é bom ter alguma proteção. Pronto, agora que ele está lavado, deixa eu tirar um pouco desse removedor dos meus braços. E agora ele está assim. O que é que a gente vai fazer agora? Agora eu vou parar um pouco o vídeo novamente e a gente vai lá para cima para dar uma fechada, para começar a escovar esse carro. Já voltamos. Bem, voltamos ao estúdio e, como vocês viram antes, ele era todo branco com alguns adesivos e agora ele está só no metal. Ele tá um pouco manchado, mas se vocês perceberem, ele não tem nenhum resíduo de tinta entre as brechas da carroceria, certo? Muito menos embaixo.
Essa facilidade da tinta sair é muito porque o carro é novo. Quando a tinta é muito velha, ela fica mais difícil de sair e precisa de mais tempo dentro do removedor. Então, esse carro, ele não, eu sempre digo de 5 a 10 minutos, mas esse carro não chegou nem a ficar 3 minutos dentro do removedor. E a sua tinta saiu para quase completamente, tirando uma manchinha vermelha que está aqui. De resto, a tinta saiu totalmente, o que me faz não precisar da escova. Então eu só vou usar a manta abrasiva nele. Como a manta abrasiva ela solta muito resíduo, eu vou colocar essa flanelinha que está sempre aqui, para que os resíduos fiquem caindo em cima dela ou fique na minha mão. Existe, e eu vou procurar para vocês depois verem, tem até aqui comigo. Deixa eu ver. Você também pode usar, em vez da manta abrasiva, você pode usar também essa esponja abrasiva. Eu comprei essa esponja abrasiva, ele vem esse pacotinho com 2, certo? Mas eu não uso muito ele porque ainda não quero, mas depois eu tenho que olhar ela como é que se diz? Com mais cuidado para saber quanto é a granulação dela, porque ela vai usar em metal, ela usa em madeira, mas a questão é que a gente precisa aqui é a seguinte: ela vai servir para lixar nossa pintura, porque qual é a questão da esponja abrasiva? Que é diferente da manta abrasiva. Se a gramatura da esponja ela ficar entre 1000 e 1500, 1200 e 1500, ela é considerada super fina. E que é muito bom para a gente fazer o lixamento nessa parte que eu estou fazendo aqui com a esponja. Se a esponja ela já for para 2000 ou 3000, ela é considerada microfina. Apesar que acima de 1000 ela já é muito boa. E qual é a questão da gente ter uma de 1500, uma 2000 e uma 3000? A partir de 1000, a esponja abrasiva ela vai servir para a gente lixar pintura. Como assim, Roberto? O lixamento de pintura, ele não arranha a pintura? Sim, o lixamento de pintura, ele arranha a pintura, mas ele não tira a pintura. Não, se você não quiser. Lixar uma pintura, não necessariamente você vai precisar remover ela. Às vezes você só lixa a pintura para deixar a camada mais fina e menos porosa. Vou dar uma escovadinha aqui na frente, porque é melhor. Se você for fazer uma pintura de um carro muito grande, que eu lembro que eu disse a vocês, o tamanho da miniatura que você vai trabalhar define a quantidade de cuidado que você tem que ter. Então, miniaturas maiores tem que ter mais cuidado.
Então, se você for trabalhar numa miniatura 1,64 ou 3 polegadas, como essa daqui, erros são permitidos. Se permite errar. Ah, a pintura ficou meio grossa desse lado. Tudo bem. Nessa 1,64, a, a, esse lado mais grosso é permitido. Não tem problema nenhum. No entanto, se você estiver trabalhando com miniaturas muito grandes, como um 32, um 18, principalmente isso acontece principalmente no plastimodelismo. Pintura grossa vai estragar tudo. As áreas são muito grandes e as pessoas vão prestar atenção em todos os detalhes. Agora eu vou escovar de leve, só para as partes mais internas, que a esponja abrasiva não pega ou fica ruim. Então, assim, tem que ter, você tem que fazer, você vai ter que estar sempre passando o dedo, vendo se a carroceria tá boa ou não, certo? Ver o quanto você vai ter que trabalhar nela. E uma esponja de 1000, ela é excelente para tirar essa aspereza do seu projeto, da sua miniatura, do seu modelo. Pronto. Já foi tirado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas correções na carroceria. Primeira correção que a gente vai fazer, a gente vai usar essas lima agulha. Uma que a gente vai fazer é essa curva daqui, que se vocês prestarem atenção, ela tá meio amassada. Então a gente vai dar uma lixada. Por fora, por dentro, por fora, ok. E a gente passa esponja abrasiva de novo para diminuir os arranhão. Se necessário, escova também. Vamos para esse lado. Esse daqui precisa um pouco menos do que esse. Um pouco de fogos em pleno domingo, 5 da manhã, que pode desencadear um bocado de conversa entre pessoas velhas no meio da minha rua. Ok. Vamos ajeitar daqui. Ok. Esse carro ele não, pelo menos ele não precisa tanto de laminação, de trabalho de funilaria. Mas vocês lembram que no projeto da gente a gente disse
que iríamos colocar um aerofólio. Então, para colocar esse aerofólio, a gente vai ter que tirar essa parte mais alta aqui. E eu vou ter que usar ou a minha furadeira, minha parafusadeira, ou a minha micro retífica. Da última vez eu usei a micro retífica. Eu comecei com a parafusadeira e depois eu comecei com a micro retífica e depois eu fui para a parafusadeira. Por quê? Porque eu achei melhor. Aí a gente vai usar isso daqui, certo? Eu esqueci o nome dessa peça, é um absurdo, mas eu esqueci, desculpe. Aí eu vou apertar um pouquinho mais. Porque eu vou... A câmera vai balançar um pouco. Então, se isso acontecer, normal. Bem, eu acho que aqui eu tenho que baixar um pouquinho mais. Do outro lado um pouco também. Eu preferia usar a micro retífica, mas a micro retífica não faz o trabalho bem. Porque como eu já disse, a minha micro retífica é bem fraquinha. Vou ter que aumentar o torque dessa bicha da parafusadeira para acelerar. Ok. Pronto. Reduzir o tamanho. Agora vamos ajeitar aqui. Esse lado aqui ainda está um pouquinho alto. Vamos lá. Ok. Um pouco mais baixo. Só um pouquinho mais, com mais cuidado agora.
Pronto. Baixei totalmente. Totalmente removido esse pequeno aerofólio. Agora, opa, a gente vai dar uma lixada de novo com a esponja abrasiva. Para quê? Para diminuir a rugosidade que a broca, que a, eu ia dizer a broca, mas não é o nome correto. Eu ia dizer a lâmina, mas também não é o nome correto. E eu esqueci o nome dela. Eu ia dizer talhadeira, mas não é uma talha. Mas a gente não tá talhando. Então, bem, vamos deixar isso pra lá. Aí, ó. Tava bem mais rugoso. Agora tá um pouco mais liso. Eu deveria ter cortado essa parte mais gasta da esponja abrasiva. Então só vou trocar de lado, raspar um pouquinho. Vamos dar uma escovada também. Pronto. Então, ó. Terminado nosso trabalho de laminação, certo? Erro meu, laminação não. Trabalho de funilaria. Terminado o nosso trabalho de funilaria. E no próximo vídeo a gente vai começar a fazer as peças para ele. E para fazer as peças para ele, a gente vai precisar de massa plástica. Pegar a carroceria e a gente vai precisar também das placas de PVC. Então, muito obrigado por assistirem esse vídeo, pessoal, e até a próxima. Olá, pessoal, estamos de volta. Agora a gente vai começar a fazer algumas partes do body kit. Essa parte ela vai ser um pouco demorada e provavelmente bastante longa. Então é bem possível que eu faça mais de um vídeo nessa parte para vocês acompanhar todo o processo. Porque vocês lembram que eu disse durante o vídeo de apresentação que eu iria fazer vídeos longos, porque algumas coisas realmente são bastante demasiam bastante tempo. Então a gente vai começar uma parte que pode ser bem extensa, ok? Como eu tinha dito no planejamento, a gente vai fazer um aerofólio de uma maneira bem simples, como eu tinha visto num canal que eu gosto muito, que é o Tole Garage. E a gente vai fazer uma saia. Esta saia, ela vai ser um pouco diferente. A saia, ela vai ser feita em PVC, ok? Ela vai ser feita em PVC. No entanto, ela vai ser... Erro meu. Ela vai ser feita
em massa poliéster, mas ela vai pegar com uma coisinha um pouquinho diferente, porque ela vai ser feita diretamente no carro, não como das outras vezes que ela foi feita na base. Isso pode ser interessante. Eu tinha dito antes que eu iria fazer ela na base, mas eu avaliando direito, talvez não fique muito bom fazer ela na base. Então eu vou fazer ela diretamente no carro. Mas vamos começar com o aerofólio. Eu tenho aqui a minha mesa de corte, ou a minha base de corte, como ela é chamada. Se você for comprar um bichinho desse, que eu acho muito interessante e muito útil, ela é chamada de base de corte. E essa base de corte, deixa eu mudar a visão da câmera. Como vocês podem ver, ela tem marcações para você fazer um corte no ângulo de 30 graus, 45, 60. Às vezes você precisa de uma marcação reta. Ele vai te dar isso, essa base de corte vai te dar isso, certo? Cada quadrado desse, ele tem 1 centímetro de lado, como vocês podem ver aqui. Ela tem 1 centímetro de lado, então isso também serve como régua. Uma base de corte dessa é excelente pra gente quando vai trabalhar com essas placas de PVC, certo? Então, aqui eu tenho um pedaço de uma placa de PVC de 5 milímetros e aqui eu tenho um pedaço de placa PVC de 3 milímetros. O nosso aerofólio, ele vai ser feito nessa placa de PVC de 5 milímetros. O que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar um pedaço dessa placa e vai dobrar ele. Como eu disse, vai ser um aerofólio bem simples. A ideia é que ele pegue toda essa extensão. Uma outra coisa, essa caneta aqui é uma caneta da Acrylex de marcador permanente de ponta dupla. Excelente para se trabalhar. Deste lado aqui, ela tem uma 0.4 muito boa, certo? Para fazer algumas marcações mais finas. E aqui desse lado, a gente tem uma de 1 milímetro. Excelente para ficar marcando as plaquinhas de PVC. Então eu vou começar fazendo assim. Eu sei que ela vai fazer uma pequena curva para cá e para cá. Então eu quero imaginar para onde é que vai todo esse... onde ele começa e onde ele vai terminar. Então ele vai terminar mais ou menos aqui. Talvez eu coloque, eu não sei se eu vou colocar ele começando daqui ou se eu coloco ele para cá. Mas é bem provável que ele vai ter que fazer uma pequena curva exatamente nesse ponto. Isso pode dificultar um pouquinho as coisas na hora de cortar. Eu tenho aqui esse alicate de precisão que vai me ajudar a melhorar um pouquinho, mas para fazer esta curva, o alicate de precisão não vai ser útil. Eu vou ter que usar uma... Opa, essa não. Eu vou ter que... Não, vai ter que ser essa mesmo. Eu vou ter que usar uma lixa. Então, a ideia dele é mais ou menos aqui. E eu vou pegar esta ponta. Uma régua de aço. Uma régua de aço, normalmente, uma régua de aço dessa é muito útil pra gente e é super baratinha. Essa daqui de 30 centímetros eu comprei a apenas R$4. Certo? Ah, sim, e eu esqueci de pegar. Eu tenho também que pegar
um estilete bisturi. Aí, ó, como é que eu vou... Por que eu digo que essa mesa de corte essa base de corte é muito importante? Por causa disso daqui, ó. Se eu manter a régua reta aqui, eu consigo fazer um corte reto aqui em cima. Então, só vou marcar aqui. E agora eu vou tentar imaginar de quanto é que vai ser esse aerofólio. Talvez, com base na curva, uns 4 milímetros. Então ele vai ter mais ou menos uma altura de 5, porque eu tô dando uma margem de erro. Vou dar uma margem de erro, então vou botar uns 5 milímetros. Vou botar uma margem de erro de 1 milímetro. Aí eu tô fazendo o 4 e o 5. Mesma coisa aqui embaixo. Uma marcação para 4, uma marcação para 5. O corte vai ser na marcação de 5 milímetros. Mas pode ser que a gente precise cortar um pouco, a gente erre um pouco na precisão. Então 5 milímetros deve estar excelente. Aqui. Estilete bisturi. Vou pegar o estilete bisturi mais grosso que eu tenho, com a base mais grossa, com o cabo, para fazer esse corte. Não precisa ter medo de cortar isso daqui. Se cortar, acontece. Essa é a ideia dele. Já fiz a marca. E o meu celular começa a tocar. Todas as notificações do domingo começou a aparecer. Deveria ter deixado o celular para lá. Mas como eu tô esperando uma mensagem, então ele vai ter que ficar aqui mesmo. Pronto. Aí, ó, fiz a marcação, tô saindo cortando. Eu tô com medo de cortar muito profundo e pegar minha minha base de corte, apesar de eu ter dito que não precisa se preocupar. Mas pronto. Não é uma posição muito segura de cortar, mas a vida é assim. Pronto. Nosso aerofólio. Ele vai ser colado aqui. Eu vou ter que dar uma ajustada. Com um alicate de precisão. Eu quero fazer nele uma curvinha. Então, ó, vou marcar ele fazendo uma curva mais ou menos assim. Pronto.
Tá um pouquinho torto, eu preciso cortar um pouquinho mais. Acho que esse lado tá aqui um pouquinho maior. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Acho que esse lado tá um pouquinho maior. Mas... quer dizer, na verdade ele tá um pouquinho mais curvado. Então vou cortar só mais um pouquinho, pronto. Acho que agora ele tá. Então, na metade desse aerofólio, eu vou tentar dar uma dobrada. Como é que vai fazer isso, Roberto? Não sei. Talvez aqui um pouco da metade. Um risco para ter uma referência. E com o nosso alicate, pronto. Melhor do que eu imaginava. Dobradinho. Excelente. Só que ele tá um pouquinho alto. Eu vou desdobrar ele um pouco, para ver se ele fica na altura, numa curvatura melhorzinha. Aqui. Pronto. Aí, um pouquinho mais para trás. Isso. Então, ó, excelente. Vai ficar bem interessante. E ele tem um cortezinho aqui no meio. E aqui no meio a gente vai fazer como se fosse um pequeno V. Um pequeno V. Aqui no meio a gente vai fazer um pequeno V. Olha, deixa eu subir a câmera de novo. Aqui no meio a gente vai fazer um pequeno V. Já tava quase que eu fazia isso fora da câmera. Tô com um brega muito feioso na cabeça. Amassou um pouco. Pronto. É assim que ficou o nosso aerofólio. Deixa eu ver se eu consigo focar. Assim. Dobrado. Nossa dobra. E agora a gente vai marcar novamente para fazer uma curva, que é a curva onde a gente vai lixar. A curva é mais ou menos assim. Não posso lixar muito, porque senão eu vou estragar todo ele. Uma lixa numa caneta.
Vixe. Então, só mais um pouquinho pro lado de cá. Ok. Certo. Aqui está o nosso aerofólio. Bem, talvez eu tenha que vou dar uma lixadinha dele aqui embaixo, só para tirar um pouco dessa rebarba. Ou eu posso cortar. Pronto, acho que cortar tá sendo melhor mesmo. Como é só rebarba do lixamento, não tem problema. Tá aqui. Ok. Nice. Raspagem com o dedo, com a unhazinha. Pronto. Depois de colado, isso daqui ele vai ter uma eu vou fazer uma correção com massa acrílica. Vamos agora para as calotas. Para as calotas, a gente vai usar massa plástica. No velho tubinho, né? Aqui dá para fazer dos dois lados. Na frente não, vai ter que ser um de um lado, depois do outro lado, por causa da nossa entrada de parafuso. Eu não vou fazer isso com a minha régua porque ela é nova. Então, vou abrir aqui a lata de massa plástica. Daqui a pouco a gente volta.